O Deus e Pai revelou o plano profético da Igreja, ainda no Velho Testamento, ao profeta Isaías, no capítulo 11, verso 2. Neste texto bíblico, Isaías profetizou sobre as 7 operações do Espírito Santo, nos 7 períodos proféticos que marcariam a existência da Igreja fiel de Jesus neste mundo. O texto bíblico diz: "E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência ou discernimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento ou revelação, e o Espírito de temor." Nos dias do seu ministério terreno, o Senhor Jesus, o Filho, confirmou as palavras do profeta Isaías ao proferir as 7 parábolas do reino em Mateus, capítulo 13, versos de 3 a 50. Jesus usa a mesma sequência das 7 operações do Espírito Santo sobre a Igreja em seu tempo de existência. Primeira, a parábola do semeador. Segunda, a parábola do joio e do trigo. Terceira, a parábola do grão de mostarda. Quarta, a parábola do fermento. Quinta, a parábola do tesouro escondido. Sexta, a parábola da pérola de grande valor. E sétima, a parábola da rede lançada ao mar. Ao proferir as 7 parábolas do reino, a recomendação do Senhor Jesus em 2 delas foi: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Mateus, capítulo 13, versos 9 e 43. Agora, no tempo da existência da Igreja, o Espírito Santo executa o plano profético de Deus para a Igreja através das 7 cartas do Apocalipse, que determinam cada período profético da existência da Igreja no mundo. A primeira carta, o período profético de Éfeso, a Igreja Apostólica, Igreja dos Dias dos Apóstolos. A segunda carta, o período profético de Esmirna, a Igreja dos Mártires. A terceira carta, o período profético de Pérgamo, a Igreja Imperial, o cristianismo como religião do Império Romano. A quarta carta, o período profético de Tiatira, a Igreja Medieval. A quinta carta, o período profético de Sardes, a Igreja da Reforma Religiosa do século XVI. A sexta carta, o período profético de Filadélfia, a Igreja do Avivamento Espiritual do século XVIII. E a sétima carta, o período profético de Laodiceia, a Igreja do Fim dos Tempos. Em cada uma das 7 cartas do Apocalipse, o Senhor Jesus recomenda: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 7, verso 11, verso 17 e verso 29. E Apocalipse capítulo 3, verso 6, verso 13 e verso 22.